Bom dia, pessoal. Eu sou o novo apresentador do podcast, meu nome é Gabriel. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a nossa lojinha, a lojinha do GA. A gente está disponibilizando alguns produtos que vocês podem comprar e ajudar os sonhos dos nossos meninos de estarem sendo jogadores profissionais. A gente também está com o projeto Torcedor Celeste, que é o sócio-torcedor do GA. E tem várias categorias, vocês podem estar vendo nas nossas redes sociais depois. E o torcedor, ele pagando essa taxa mensal, ele vai poder ter direito a alguns benefícios que nossos atletas têm aqui no estúdio, como psicólogo, fisioterapeuta, dentista. Então tudo que o nosso atleta ele recebe aqui, a pessoa que pagar esse torcedor também vai poder receber. O link para a lojinha está no nosso Instagram. Hoje a gente vai receber aqui o diretor da base do esporte, Murilo Romeiro, e o nosso presidente do clube, Carlos Medeiros. Aliás, quero pedir para o senhor, por favor, mostrar a camisa nova essa daqui que eu estou usando, a nossa camisa nova do GA. Também tem a camisa antiga ali, muito mais bonita que essa, inclusive. Todas são bonitas. Todas são bonitas. Feito, eu estava falando aqui ontem. Se você não exalta de beleza, pode adquirir a nossa. Bom, Murilo, é muito bom receber você aqui. Prazer, nosso. E a gente vai começar falando, tá com o esporte faz um ano já na base, né? Administrando a base do esporte. Administrador, não, sou diretor da base do esporte, né? Que eu fui abnegado, né? Sou torcedor do esporte desde a barriga da minha mãe. Aí, esse ano aí... Não sofre não, né, Murilo? Rapaz, não sofre um pouco não. Se fosse outros clubes aí, tem o Santa Cruz só tá aí tá mais à frente. Tá difícil. Mas o Santa Cruz já teve grandes times também. Mas futebol não foi a primeira paixão do senhor, né? Não, futebol foi, né? Eu joguei, agora eu joguei vôlei, né? Eu era atleta de vôlei, disputava competições escolares, competições universitárias, entendeu? Que não é da forma como é hoje, mas eu vivi sempre do esporte, eu sempre gostei muito, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, né? Então, quando eu saí do vôlei, inclusive, você começa a participar daqueles clubes de bairro, né? Eu joguei Peladão Alto Astral, aquele... Não sei nem se tem hoje. Acho que hoje substitui pelo Recife Pão de Bola, né? Rapaz, eu acho que não era porque era nível adulto. A gente ia jogar ali nos campos do Barcelona. Do Jordão. Barcelona, Real Madrid, uma rivalidade. É aquele que a torcida fica ao redor da... E o seu presidente? É futebol desde pequenininho, né? Futebol desde pequenininho. Bom, a gente queria falar um pouco sobre como é que acontece, como é que é o dia a dia na base do esporte, que o senhor recebe lá os meninos desde o sub-12, não é? Do sub-12 ao... sub-12, sub-13. Pronto. E já é uma idade que já tem gente correndo atrás, já tem empresário em cima para poder agenciar o menino. É verdade. Você, inclusive, nessa idade, um menino hoje de destaque com 13 anos, raramente ele não tem uma pessoa cuidando já dele, agenciando, tomando conta dele como empresário. Até porque existe uma dificuldade hoje na questão de alojamento, né? Na questão de utilizar a legislação. Você não pode alojar atletas com menos de 14 anos, tá certo? Então, esses empresários eles já trazem esse menino muita região. Aqui vem muitos garotos da Paraíba, de Maceió, Maranhão. No Maranhão a gente tem muitos atletas que vêm de lá, até porque ele não tem um polo competitivo, entendeu? Então a gente recebe muitos atletas dessas regiões. Então você precisa alojar. Ali no entorno da Ilha do Retiro, por exemplo, tem muitos alojamentos que eles funcionam de forma legal, pessoas que fazem um trabalho muito bom. Os meninos chamam as pessoas de alojamento de mãe, de pai, entendeu? Então alguns empresários até trazem os pais, trazem as mães. Então você precisa ter alguém cuidando. São todos naturalmente de famílias carentes que não têm condição de bancar vir de outro estado, manter o filho aqui. Você tem a questão de ajustar o menino em escola, para que ele não perca também a educação, que é obrigatória, né? O esporte, por exemplo, ele não permite que nenhum atleta esteja jogando que não participe, que não esteja estudando. Então, isso é uma coisa primordial para a formação do garoto. Aqui no CT a gente tem quantos meninos alojados aí? Hoje tem 16. 16 garotos. De São Paulo, né? A gente tem capacidade para 36, mas a gente está alojando 16. Então, e a gente tem meninos de São Paulo, Fortaleza, do Ceará, do Maranhão, da Paraíba. E a regra também aqui é que todo mundo tem que estudar. Você aí que quer mandar seu menino pro Cruzeiro, ainda tem 20 vagas aqui no alojamento.
Mas a gente também tem a assistência social, né? E a assistência social hoje ela cuida dessa matrícula, desse desempenho na escola. E ela é casca grossa. Dona Débora é casca grossa. Você tem que estar acompanhando. O que acontece é que muitos meninos desses, quando ele já começa a ter algum destaque, eles já dão como garantido ser jogador de futebol e que vai ter uma renda financeira do futebol. Mas na prática, assim, um menino de 15 anos para chegar a profissional com 20 é uma distância muito grande. Pode muita coisa acontecer no percurso. Pode acontecer contusão, pode acontecer acidente, pode acontecer alguma coisa que faça com que esse menino não chegue a ser um profissional. Ele tem que estar preparado também. Né? E mesmo que ele chegue bem lá, sem nada disso, ainda pode acontecer que ele não faça sucesso. Ele não faça sucesso. Na prática, ele não fazer sucesso, a gente até diz assim, que quando você passa da categoria 15, que você chega na 17, você vai ser um atleta profissional em algum estágio. Se você vai jogar Série D, Série B, Série C, Série A, se você é jogador de Europa, aí o local é que vai... na realidade, os meninos almejam, por exemplo, estar num time grande, ou no Brasil, você jogando uma Série A, jogando na Europa. E aí o funil ele vai ficando cada vez mais difícil de você galgar essas posições. Então, um menino que está jogando hoje, que não tem uma renda financeira, é um menino que, por exemplo, ele pode estar jogando uma Série A2. O salário de um garoto na Série A2 é R$1.200. Quer dizer, ele não vai, quando ele encerrar a carreira dele, ele tem que estar preparado para ser profissional em outra área. Ele pode ser professor de escolinha, ele pode até como um ator no futebol. Então, pelo menos, terminar o ensino médio para ter condições de iniciar uma faculdade? Rapaz, minimamente. O ideal é que ele realmente procure se desenvolver. A gente sabe que é difícil, mas o ensino médio é imprescindível. Você não pode hoje imaginar um garoto que não tenha terminado o ensino médio, que não esteja preparado para inserir no mercado do trabalho, estudar uma faculdade, fazer uma graduação. Tem atletas que fazem isso. A gente sabe que quando você chega com 18, 19 anos, que é quando você sai do ensino médio, normalmente eu estou contando algum atraso que possa haver aí, né? A gente teve a pandemia que atrapalhou bastante o desenvolvimento escolar de muitos garotos, mas esse garoto tem que estar de fato preparado para ingressar no curso superior, no curso técnico. Isso é um incentivo que é dado, mas quando o menino começa a jogar profissionalmente, a gente sabe que é mais difícil isso. Mas você tem que inserir nele a consciência de um atleta profissional. Você vê, eu vou citar um nome aqui até com bastante carinho, com bastante amor, né? Pela vida dele, que foi o Mikael. O Mikael ele foi um atleta muito bem vendido para o esporte, isso. Mas eu acredito que ele deveria ter sido acompanhado, ter um acompanhamento psicológico, porque o cara sai de um patamar, primeiro, de um futebol do Nordeste do Brasil para a Europa, né? Isso. Já é um patamar diferente, já é um choque totalmente diferente. Segundo, ele passa a ter uma outra realidade financeira, né? Terceiro, eu não sei se no primeiro momento a família foi com ele. Não sei se foi. Ele é casado. Então, ainda bem que foi. Mas assim, é um choque de realidade e de mudança de vida muito grande. Da mesma forma, é um garoto desse, que você pega um garoto desse, que ele só viveu futebol, só quer futebol e não quer estudar. Quando o futebol não dá certo, eu acredito que é uma grande frustração de vida. O estímulo à leitura, ele deve ser feito. Desse jogador eu posso falar, a gente, como treina a gente no campo auxiliar, a entrada do vestiário do profissional é ali na frente da entrada do campo auxiliar. Então, às vezes, os meninos estão jogando lá e os atletas profissionais passam, os meninos tiram foto e tudo. Aí tem uma coisa que é curiosa, eu estava vendo o profissional do Hernando estava aqui no esporte, né? Jogador, ele até esse ano passado. Eu estava observando uma coisa engraçada, os atletas chegando para treinar, né? Aí já chegam os atletas com aquelas caixas JBL, som, batendo papo, negócio, maioria com fone de ouvido. Aí Hernando, quando chegou, ele vem com um livro embaixo do braço. Quer dizer, você percebe que existe uma diferença. E se você vê ele dentro do campo, você percebe que ele é um atleta cognitivamente diferente. É um atleta que sabe o que Entende a leitura, né? Entende a leitura, sabe o que está acontecendo no entorno, não só do futebol. Você não pode ser um alienado na política, você não pode ser um alienado nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Apesar do mundo ser redondo, ele não se resume a bola. O professor Luciano, o nosso professor Luciano aqui, ele define bem. Quer dizer, é uma das definições dele, mas essa que ele falou me chamou a atenção. Ele disse assim, quer conhecer um jogador de futebol dos 20 aos 23, observe o carro que ele anda. Veja, um jogador de futebol
profissional. Ele já se profissionalizou e ele está num clube de nome, Náutico, Santa Cruz, enfim. Observe o carro dele, porque é a primeira coisa. Muitas vezes o atleta ele não tem uma casa para morar, mas tem um carro. Ele prefere ter o carro para ele mostrar o status que ele tem. Eu associo muito isso com a função jurídica, né? O advogado. Se o cara chega num carro, num Fusca e numa BMW, você vai medir o tamanho do QI dele pelo carro. Isso é uma realidade. E o que é um absurdo. E que é um absurdo. Às vezes a pessoa não tem oportunidade, não significa que ela não seja uma pessoa competente. Eu acho que o que não se tira de ninguém é conhecimento. Sim. Perfeito. Isso você não tira de ninguém. Você pode tirar tudo. Conhecimento, o que está na sua mente. E o hábito de leitura você conhece de uma pessoa, inclusive começando com ela pelo WhatsApp. Você vê como é que ela escreve, se ela usa a pontuação, se ela escreve direito, você percebe isso, sabe? Eu brinco, os jovens hoje eles não querem ler, eles vão ver série, vão ver filme. Ao invés de ler o livro, eles vão ver o filme, vão esperar que o livro vire um filme e vão assistir o filme. Entendeu? E você perde toda a graça da imaginação, de você imaginar o cenário. Eu quando lia livro assim, quando aparecia um filme, eu ia ler o livro primeiro. Aí depois eu ia ver o filme para ver se o que eu tinha idealizado do livro tinha sido transportado para a tela. E eu sempre me surpreendi que o livro sempre é muito melhor do que o filme. É verdade. E você vê o seguinte também, né? Que até no futebol mesmo, o linguajar é diferente. Mas aí você vai, eu tava conversando esse dia lá em casa sobre crush, né? Crush, aprendi isso outro dia. Não, crush. E aí, cara, você pega um texto que você vê lá, VC. Eu digo, meu irmão, eu não entendo o que é VC. Eu conheço você, a palavra escrita você. FDS, bom fim de semana. Meu irmão, pra mim não funciona, tem que escrever. Isso é uma prática normal hoje, né? Na vida desses adolescentes. Então, onde eu quero chegar com isso é que no meio do futebol, alguns já querem simplificar, imagina simplificando também o estudo e a escrita. Rapaz, aí, meu amigo. O supervisor da gente, André, eu soube até ontem, os meninos sub-17 vão jogar, quando vai estar fora do estado, está em outro local, está viajando, está em viagem, que esse menino está em São Paulo, então não tem nenhuma refeição, o celular do menino fica tudo na mesa. Se você chega atrasado, você só pega o celular no dia seguinte. Porque você tem que estimular a relação pessoal. Porque senão, se você deixar no almoço, infelizmente, as pessoas hoje não conversam. Está cada um no seu celular. Verdade. Entendeu? E você deixou de interagir, o bate-papo deixou de existir. E assim como em qualquer outro ramo, ainda mais aqui onde eles convivem, alguns moram juntos, é muito importante desenvolver esses laços de fraternidade, que é tipo, que se estende até o resto da vida. Hoje tem meu pai, ele foi jogador profissional e até hoje ele se reúne com um monte de amigo dele, que ele tem 40 anos de amizade, entendeu? Porque viveu junto, passou o sangue junto. Eles são muito unidos, a gente percebe que os garotos que estão juntos no meio do futebol, passando por isso aí, a gente percebe que de fato existe um laço de amizade muito grande entre eles. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa que o fato de você estar longe da família, a gente tem atletas aqui de Recife, deve ter. Eu acho que é bom porque diminui custo, diminui uma série de coisas e é muito estranho você estar aqui em Recife e você não ter nenhum atleta jogando aqui que seja daqui. Eu acho muito estranho isso. Quando eu entrei no esporte, a maioria é possível. A gente não tem... Os bons daqui não estão aqui, estão fora, por quê? Tem alguma razão, né? E é bom que você tenha esses atletas. Então eles têm uma relação de amizade muito boa entre eles, e eles convivem isso, mas eles precisam entender que o futebol é um período pequeno, um curto período de tempo. Então eles precisam perceber que o futuro de você ser um milionário e você não é só trabalhar, você tem uma independência financeira vindo do futebol, é muito difícil. Você vai ser um atleta de ponta, que esse sim vai ter, que a gente brinca, que ele já tem Neymar, por exemplo. Eu acho que as 4 próximas gerações dele não precisariam necessariamente trabalhar. Entendeu? Mas o senhor concorda que essa falta de educação financeira, mesmo que ele venha fazer sucesso, isso pode prejudicar a carreira dele? Com certeza, a gente vê muitos atletas hoje aqui. Tem vários. Tem vários atletas que hoje, eu não vou citar nomes aqui que eu conheço, mas que foram jogadores de referência, jogaram Série A, jogaram no esporte, que hoje a condição financeira deles é uma condição financeira muito ruim. E ainda vou endossar o seguinte, a maioria deles
não se preocupou em ter conhecimento. Olha só, olha a história do conhecimento de novo, porque o conhecimento ninguém arranca de você, né? Então a gente já citou isso aqui. Então se ele tivesse o mínimo de conhecimento, com certeza ele não estaria na situação que ele está depois da aposentadoria. Isso. É aquilo que eu falei ontem no vídeo, né? Ontem. As escolhas que você faz, que você entende hoje que foi errada, a partir do momento que você entende que foi errada, isso lhe gera um arrependimento. Eu tenho certeza que a maioria deles, falam assim, eu poderia ter feito diferente. Né? Aliás, vocês estão assistindo, procurem o Instagram do presidente Carlos Medeiros Logman, tem vários vídeos dele falando algumas mensagens para as pessoas. É interessante passar lá para dar uma olhada, ele acabou de falar que foi postado antes de ontem. Eu penso o seguinte, viu? É bom você puxar essa parte, porque o meu Instagram hoje ele é totalmente voltado ao Evangelho. Porque eu acredito que se for para eu estar nesse mundo, vivendo o amor de Cristo, eu prefiro viver a glória. Então eu acredito que uma simples mensagem, uma simples frase, um simples conceito cristão de amor pode mudar o dia ou uma vida. É isso que eu acredito. Então, meu Instagram está lá, mais ou menos 2 anos montado, já tem alguns seguidores. Amém por isso. Que a palavra seja eternizada ao mundo. Porque essa é a missão. Foi a missão de Jesus aqui na Terra. A formação, até pegando um gancho sobre isso que você está dizendo, a formação do atleta, ela passa pela educação religiosa, educação cristã. Os conceitos cristãos, eles são conceitos que fazem com que você se distancie de drogas, distancie de bebida, que você tenha uma família firme, sólida. Isso não é só no futebol, isso faz com que você se desenvolva na sua carreira. Qual é a tua idade, Gabriel? 19. São conceitos que valem não é só para o jogador profissional, é para você. Como é ruim você ter uma família onde os pais se separaram, onde você não tem um núcleo familiar sólido. Então esse núcleo familiar sólido ele vai fazer com que você se desenvolva profissionalmente muito melhor, com que sua vida seja muito melhor. E é importante também que as pessoas olhem os exemplos dos maus resultados de pessoas do passado. Você aprender com exemplos dos outros, já diz a história, você se sabe. Você aprende com os seus, mas é melhor a gente aprender com o dos outros. A gente verificar que aquele caminho que a gente está indo ali é um caminho que alguém já trilhou e que não deu certo. Sim. Essa é a lição que a Bíblia própria fala. Entendeu? Tem uma história bem interessante, foi ano passado. Como a gente avançou muito na competição, então a gente teve 3 jogos bastante importantes e me pediram para eu fazer uma pré-eleição. Eu falei, cara, se eu for fazer uma pré-eleição, eu vou falar de Jesus. Aí o menino até brincando, não tem pré-eleição melhor. Disse, beleza. Aí a gente avançou, chegou na semifinal contra o Náutico. E eu não tinha falado, eu não tinha linkado diretamente. Nessa pré-eleição, eu fiz uma pergunta assim, eu falei, quem aqui já foi na igreja? Cara, meu sub-15 levantou a mão 2 pessoas. Quem aqui é evangélico? 2 pessoas. Beleza. E aí, na pré-eleição, eu falei uma história de Josué guiando, o povo sendo guiado para a Terra Prometida. E contei, fiz a prévia da Bíblia e trouxe para a realidade. Terminou, e aí o conceito da palavra foi que não importa o resultado. O que vai valer é a essência de vocês. É o que vocês construíram. É onde vocês chegaram. Essa é a grande conquista. É lógico que quem não quer ser campeão? Quem não quer ganhar tudo? Mas a vontade de Deus ela sempre é eterna. E a gente precisa entender isso. Terminou o jogo, a gente perdeu nos pênaltis. Parece que os goleiros bateram. Diz que todo mundo bateu no time. Faltou os goleiros. Nosso goleiro, meu Deus. Aí, o Náutico muito mais prático foi lá. Metade do time, dentro e fora do campo, estava ajoelhado agradecendo a Deus. Essa é a proposta. O que acontece, que a gente passa para os atletas, eu procuro muito nas pré-eleições, quando eu posso, falo no dia a dia, porque são garotos, né? Você está lidando com garotos de 13, 14 anos, que estão com sonhos gigantes. Esta é que é a realidade. A maioria desses garotos, eles são de comunidade carente. A gente pega aqui menino da comunidade do Pilar. Ali mesmo no entorno do esporte, o Clube Auxiliar, a gente tem a comunidade do Caranguejo, a gente tem o Coque. Então você tem que estar olhando para esses garotos. Se for uma comunidade daquela ali, no campo do Coque, onde o Recife Bom de Bola não dá jogos ali.
Você pode ir ali a qualquer hora do final de semana. Tem garotos que o sonho deles ali, estão jogando ali com um objetivo, de um dia ser visto por alguém, por um clube de futebol e ter uma possibilidade de ser um atleta profissional. Eu digo muito aos atletas, olha, quando a gente está entrando, a gente está jogando contra o Cruzeiro, o Sport está jogando contra o Cruzeiro. Eu digo assim, olha, o pessoal do Cruzeiro não são seus inimigos. Eles são garotos iguais a vocês, com os mesmos sonhos que vocês, com os mesmos objetivos que vocês. Entendeu? Então eles não são seus inimigos, eles são seus adversários no campo esportivo. Vocês têm que ir lá, entrar e dar 100% do que vocês, do treinamento, do que vocês aprenderam, da sua parte técnica, da sua parte, para vencer o jogo, respeitando o adversário. A melhor forma de você... Vai ter jogo que a gente não vai ganhar? Vai. Mas a gente vai ter que agir da mesma forma com o adversário. Tem uns meninos que às vezes dizem, tio, mas o que acontece é que às vezes o outro cara provoca a gente. Eu disse, olha, você não pode definir o que a outra pessoa está fazendo, você pode definir o que você está fazendo. Você tem que decidir que você vai agir desta forma. Entendeu? Você não tem controle sobre a forma como aquele garoto está fazendo, que é errada. Ele ganhando ou perdendo, aquela forma é errada. Então você tem que ensinar. Eu digo, meu filho joga também. Eu digo, olha, você tem que odiar perder, mas você tem que saber perder. Vencer é muito fácil. Você tem que entrar no campo, perder, você tem que sair extremamente chateado, odiando perder, mas você tem que saber perder. O saber perder inclui o respeito ao adversário, o respeito à comissão técnica, o respeito aos seus companheiros. Não pode estar responsabilizando um companheiro por uma falha no jogo e aquilo trouxe um resultado negativo no jogo, principalmente nessa idade, que todos vão errar e eles têm que errar mesmo. A gente só cresce, só desenvolve com errando e corrigindo o erro. Um negócio que o senhor falou aqui antes no brief da gente, que o time ele só se desenvolve jogando com times que estão acima dele. Então, se o Cruzeiro, por exemplo, ele começa a jogar no mesmo nível que os grandes times aqui de Pernambuco, Náutico, Santos, Sport, ele vai precisar começar a sair para fora para se desenvolver. É uma pena, viu, Gabriel? Aqui assim, no Nordeste, em Pernambuco, a gente praticamente não tem competições. Certo? Só para você ter uma ideia, o Campeonato Pernambucano, que o Cruzeiro também está jogando agora, no Campeonato Sub-15, que eu reputo como uma das categorias mais importantes. Assim, eu vou até ser exagerado, talvez eu acho a mais importante, que é de onde você vai. O menino vai ser profissional ou não? Ele vai, depois de 15 anos ele tem que definir, olha, você vai seguir carreira, você vai assinar um contrato profissional com 16 anos e vai seguir a sua carreira, ou você vai ser dispensado do clube, porque o funil chegou e você vai desistir ou você vai procurar o seu espaço em outros locais. Isso é uma situação. É um campeonato de 45 dias. A gente tem o quê? 8 equipes? Competitivas, talvez 4. Essa aqui é a verdade, tá certo? E não um nível de competição que vai desenvolver. Então lá no esporte, por exemplo, é uma coisa que a gente está estimulando, o presidente do esporte estimula a gente a jogar, a gente está levando agora a categoria 14 e 15 da gente do Brasileirinho, que é em Minas, para que a gente possa colocar os times da gente, o time da gente para jogar contra Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. A gente precisa entender, eles precisam entender até onde eles estão. O senhor falando sobre campeonato, o que o senhor acha sobre o Nordestão de base? Rapaz, ele não existe. Né? Isso aliás, a gente não tem competições nem locais. Né? Tem alguns torneios, a Aldeia Cup era um torneio de referência, está se tornando referência no Brasil, que é realizado lá no Retrô. Mas se você tirar ele, você tem aqui torneios que são organizados por projetos, que não são torneios que trazem um caráter competitivo ao clube. Então a Federação Pernambucana ela tem que realmente olhar para esse campeonato de divisão de base, que haja um desenvolvimento da base aqui no Nordeste, isso aqui é extensivo ao Nordeste, tá? Porque a gente não está jogando mais com uma frequência, porque nessa organização da gente jogar contra 13 da Paraíba, CRB, CSA, América de Natal, ABC, Ceará, Fortaleza. Isso é importante para o time de base porque bota a vitrine, né? Isso não existe, porque o esporte no Nordeste, assim, não é o esporte, o Leão, né? O esporte de competição, você, por exemplo, a gente foi jogar a Copa Caruaru, foi realizada agora foi realizada esse ano em Caruaru. Nossa categoria
Sub-14 ela entrou contra a categoria 16. A gente queria testar os meninos. A gente é testado do ponto de vista de força, mas não do ponto de vista de qualidade técnica. Mas o teste, você consegue ter algum nivelamento quando você entra numa categoria acima. Tá certo? Então a gente percebe que garotos que são observados nessas categorias, eles acabam, quando você vê no Instagram daqueles projetos, eles estão uns no São Paulo, foram fazer teste no Grêmio, por que ele não está aqui? Um dos motivos é esse, porque o empresário do atleta, ele sabe que a gente não tem competições aqui que vai fazer com que aquele atleta se desenvolva da forma que ele gostaria, que ele seja visto da forma que ele gostaria. Então você tem que ter um projeto de investimento para você levar os clubes para a gente disputar. Você tem os grandes campeonatos de base, você tem a Copa Votorantim, você tem a Copa Voltaço, você tem agora o Brasileirinho, Copa Brasileira de Base, ele tem as categorias 13, 14, 15. Categoria 14 é agora em outubro, a categoria sub-15 até em novembro. Estimulo até Carlos a levar a equipe dele, que vai ser um grande desenvolvimento para o atleta, ele jogar um torneio desse. Isso vai fazer com que, quando você coloca isso no teu calendário, Carlos, vai fazer com que amanhã atletas venham para aqui, porque ele sabe que ele vai jogar competições mais importantes. Você traga aqui, vamos trazer agora para o futebol profissional. Você imagine agora, eu vou falar de 2 clubes do Nordeste, o Sport já jogou Libertadores, estou falando Fortaleza, que jogou Libertadores esse ano. Então Fortaleza jogou Libertadores, jogou Copa do Brasil, jogou Brasileiro Série A. O Sport só jogou Série B. Você tem um atleta que você vai pagar aqui a mesma coisa, o Sport oferecendo 150 mil de salário, o Fortaleza os mesmos 150 mil, você vai para lá. O que vai ter, você vai, onde vai ter competição, você vai querer jogar Libertadores, você sabe que você vai jogar a Copa do Brasil, você sabe que você vai estar numa vitrine muito maior. Porque o Brasil não é o limite, né? Não, o Brasil não é o limite. Então, não, mas é o que eu acredito que a decisão de ir, ele vai para aquele que vai ter mais visibilidade. Mais visibilidade, é onde ele vai ter porque o atleta ele tem a parte financeira, mas muitos atletas eles pensam num projeto. Isso. Sim. Você está entendendo? Então um projeto, por exemplo, feito o Cruzeiro, ele em tese ele está brigando contra grandes camisas, que é Sport, Náutico, Santa Cruz. Aqui não estou diminuindo nada porque eu acho que nada, mas está fazendo ser bem sincero. Então qual o atrativo que um projeto tem que ter? É a mesma coisa, você tá, na hora que você está entre Sport e Cruzeiro, se vocês vão jogar as mesmas competições, o menino vai para onde? O que é que vai fazer esse garoto pensar? Por exemplo, agora eu vou excluir o Cruzeiro. Em ele estar no Sport, por exemplo, ou no Náutico ou no Retrô. É só camisa? Ou olha, eu vou estar no Sport, o menino está na dúvida, ele está numa dividida entre Sport e Retrô. Mas eu vou dizer, olha, esse ano eu vou jogar Copa Votorantim, Brasileirão de base. O atleta, é óbvio que isso vai pesar, eu não vou dizer que isso vai ser, a decisão dele vai ser exclusivamente por isso, mas isso faz parte da composição. Então o Sport hoje ele vai jogar Brasileiro de Sub-14, Sub-15, que é a categoria de base, o presidente do Sport hoje ele entende, ele estimula o desenvolvimento deste atleta. Então a gente vai estar jogando com grandes equipes. Então esse menino hoje, ao invés dele, por exemplo, ir para um Bahia, o Bahia vai também, Fortaleza vai, Ceará vai, entendeu? Mas ele precisa compreender que o esporte, além da camisa, ele vai fazer com que esse atleta se desenvolva, o esporte clube, que esse atleta se desenvolva. E esse raciocínio tem que ser igual para qualquer clube, empresa que esteja iniciando e que esteja integrando, porque é a tendência, o futebol mudou, o futebol hoje não é mais para amadores, para diretores abnegados que, como eu, doam o seu tempo, porque a gente ama o clube, a gente não recebe nada. Então a gente está doando ali o nosso tempo, a nossa experiência em determinada área para fazer aquele desenvolvimento. Mas isso não funciona. A base ela tem que ser uma base profissional, tem que ter um executivo remunerado, tem que ter pessoas que estejam dispondo integralmente do seu tempo e pensando integralmente 24 horas por dia nisso. E tem que ser pessoas que amem fazer isso. Porque no futebol você não pode estar on. Você não pode estar off, aliás. Vocês têm que estar on o tempo todo. Entendeu? Você joga sábado, domingo, tem planejamento. Tem muita gente que imagina que você... não, o diretor vai só naquele jogo. Aquele jogo desenvolve um trabalho da supervisão, desenvolve um trabalho da coordenação, desenvolve um trabalho da preparação física, da psicologia,
desenvolve uma parte da nutrição. Então, o atleta, hoje, eu fiquei impressionado, essa coisa que mais impressionou quando eu cheguei na base, Gabriel, Carlos também, foi, sabe o quê? Eu fiquei impressionado como esses meninos já são tratados e eles já são, já é exigido dele um desempenho de um atleta profissional. Você não tem como comparar um menino, por exemplo, que está aqui jogando futsal na escolinha, que treina 3 vezes por semana. Esse menino, se ele quiser, ele pode ser tecnicamente melhor até do que o atleta que a gente tem, mas ele para ir fazer uma avaliação num clube feito esporte, eu quero fazer avaliação, meu amigo, se prepare 3 meses. Porque senão, se você não for muito acima da média, você vai ser engolido fisicamente durante esse processo de avaliação. Você não vai conseguir desenvolver toda a sua técnica em relação a isso. Eu penso um pouco diferente. Eu gosto, quando eu visualizo um menino com uma capacidade técnica, um perfil físico, entendeu? E ele, por exemplo, ele nunca jogou futebol de campo. Eu acho que você tem que ter espaço para você desenvolver aquele atleta. Naquele momento ele não vai estar concorrendo com o atleta que você tem na casa, mas daqui a um ano ele pode estar melhor. É verdade. Entendeu? Voltando pro assunto, eu estava falando sobre campeonato, e para fazer campeonato precisa de time jogando. E tem um fenômeno que está acontecendo, infelizmente, que alguns times do interior eles dependem do patrocínio da prefeitura. E aí, quando isso não é uma regra, isso acontece, é uma coisa que acontece uma vez ou outra, mas infelizmente acontece. E aí, quando troca o prefeito, se for de um partido rival, pode acontecer dele fazer a ligação entre aquele time e o adversário e acabar parando de patrocinar esse time. Isso. E aí, isso aí acaba matando o time. Rapaz, olha, ele pode Na falar... verdade, diminui o recurso, né? O recurso é diminuído, consequentemente o time não pode participar das competições que ele já vinha participando, né? Isso é o grande problema de você não tratar o futebol como um negócio. Você não pode ficar dependente exclusivamente de uma única fonte desse. Vou citar 2 exemplos, um aqui e outro fora daqui no Brasil, mas fora do estado de Pernambuco. O Salgueiro. O Salgueiro evoluiu bastante, ele tinha o apoio da prefeitura. E tinha um bom time também, né? Naquela época tinha um bom time. Tinha um bom time, era um time bem competitivo. Bem competitivo. Considerado a 4ª força aqui, não era fácil você jogar com os clubes grandes jogarem contra o Salgueiro, era bem difícil. E você ia para Salgueiro, você tinha uma estrutura. O Salgueiro continua, mas você observa que ele não tem mais a pujança que já teve. Por quê? Porque ele era patrocinado, ele era apoiado pela prefeitura. A gente não sabe se as circunstâncias de lá foram políticas, a gente não sabe se foram exclusivamente de recursos. Mas eu vou citar um exemplo fora, de um time que chegou a disputar a Libertadores e foi vice-campeão brasileiro, o São Caetano. O São Caetano, foi mesmo. O São Caetano ele tinha um apoio muito forte da prefeitura de São Caetano e de uma empresa, na época, posso estar aqui, acho que era a Consul, né? Acho que era como patrocinador era Consul. Eu pergunto hoje a você, foi um time que foi vice-campeão brasileiro, jogou Libertadores, onde está o São Caetano hoje? Qual a categoria que ele está jogando? Ele está jogando no que série? Você não sabe. Sim. Você está entendendo? Então, o negócio está mudando hoje, o negócio como clube empresa. Existe o espaço para Cruzeiro, para Retrô, para o Caguaru City, que eu soube que ele também está começando a desenvolver. O Vitória está voltando também. O Vitória está voltando. Então, são empresários agora. Você está vendo agora a moda da SAF. O cara acha que a solução dos clubes grandes é a SAF. Pode ser. Mas uma SAF, se ela for mal gerida, ela é um negócio, o negócio pode ir à falência. O que a gente tem que entender é se SAF de fato é o melhor negócio, pode ser um bom negócio. Porque você chega, por exemplo, está dando certo no Cruzeiro. SAF chegou no Cruzeiro, os caras chegaram lá aportando milhões de reais, resolvendo, puxando para si uma dívida bilionária, que a dívida do Cruzeiro é na casa dos bilhões, tá certo? E vai ter quem é o gestor hoje, é Ronaldo. Ele vai desenvolver o projeto, mas se ele amanhã começar a gerir mal este negócio, ele pode falir ou pode dar errado, feito qualquer negócio. Você abrir uma barraquinha de água de coco. De água de coco, exatamente. Você vai guardar uma parte daquele dinheiro, a gente está voltando aqui à questão das finanças, para você investir na segunda barraquinha, na terceira, para amanhã você ser um empresário de referência em vendendo coco, entendeu? Sim. Ou você vai
gerir aquele recurso da sua empresa de forma dissoluta, de forma irresponsável. Então, o que é que hoje faz com abnegados, com pessoas que amam o clube de futebol de maneira geral? São pessoas que olham para cima, eu quero ser campeão. Então, elas não olham a receita. Qual a receita que você tem para ter num clube profissional? Eu vou disputar a Série B, minha folha tem que ser de 2 milhões. Aí você percebe que aqueles jogadores que vocês trouxeram não performou, porque você já trouxe de forma madura. Você não teve um trabalho de prospecção de atletas que fizesse com que você trouxesse aquele atleta específico para desenvolver a sua carreira. Você não utilizou a base. Por que justifica trazer um atleta de 20 anos do Atlético Paranaense se eu tenho um atleta de 20 anos parecido aqui no mesmo esporte? O atleta que vem de fora, ele tem que entrar, vir para vestir a camisa para ser titular. Você está entendendo? Sim. E isso passa também, vou entrar em outro assunto aqui, a questão do modelo de jogo. Certo? Uma divisão de base, ela tem que ter um modelo de jogo. O que é o modelo de jogo? O sub-13 tem que jogar como joga o 14, tem que jogar como joga o 15, tem que jogar como joga o 17, tem que jogar como joga o 20. É o conceito de jogo que o Cruzeiro tem que ter. Você tem que planejar qual o conceito, a idealização da minha forma de jogo. Então, você quando está na sua categoria profissional, o treinador profissional, quando você contrata, você tem que contratar ele sabendo que o seu modelo de jogo é aquilo. Senão você vai contratar um treinador que ele joga de forma reativa. Chutão, tem treinadores que jogam disso. Então, você vai contratar um atleta, um treinador errado, porque ele não obedece àquele seu modelo de jogo. Quando você contratar esse atleta errado, que ele tem um modelo de jogo diferente, ele pega um menino da base que está acostumado desde os 13 anos com aquele modelo de jogo que você desenvolve, e você pega aquele menino e vai entregar para um treinador que joga num modelo diferente, completamente diferente do modelo do clube, o modelo que ele vem jogando há 6, 7, 8, 9 anos. Ele não vai desenvolver esse atleta, pode queimar até esse atleta, inclusive. Então, o processo de desenvolvimento do atleta, ele vai com um desenvolvimento metodológico feito pelo clube. Então, o que é que isso faz com que aconteça quando você chega num profissional? Você, quando chega no profissional, se você naquela categoria, às vezes acontece, por exemplo, eu não consigo desenvolver um atleta no lateral esquerdo. Então, quando você vai buscar no mercado esse lateral esquerdo e você tem um modelo de jogo, você vai trazer um lateral esquerdo que se adapte e se adeque ao modelo de jogo do seu clube. Você não pode trazer um atleta de outra característica, de outro perfil, para ele executar algo que a parte física dele, a parte cognitiva, não vai permitir ele fazer. Ele pode ser muito bom e pode se encaixar e pode ter projeção em outro modelo de jogo. Então é importante esse modelo. Então quando você chega no clube profissional de esporte, aí você está correndo risco de ser rebaixado da Série A para a Série B. Você está perto de atingir uma Libertadores. Então, você às vezes, aquele treinador não está performando. Aí você traz outro treinador que pensa completamente diferente do treinador que iniciou o seu trabalho lá no início. Você não consegue trazer um treinador que pense da mesma forma. Aí o que é que você faz? Aquele treinador vai deixar de aproveitar aqueles jogadores que você trouxe, vai querer que você faça novas contratações. E isso vai acontecer o quê? Vai estourar a folha. Esse é o caminho. E às vezes até o estilo de jogo vai ser mais difícil de assimilar, né? Porque o profissional, o amador e o profissional, ele já vem num desenvolvimento de trabalho, né? Então há uma tendência de se adaptar ao novo treinador, sim, mas se ele já continuasse a tendência do trabalho que já havia sido realizado na base, a absorção era muito mais fácil. Muito mais, até ele está treinando com o profissional. Sim. Também. Tem uma pergunta para o senhor, seu Carlos. Sobre o projeto Série A2. Como é que é esse projeto? Então, a gente trouxe o professor Luciano, né? E a gente está desenhando esse projeto. A ideia nossa, esse ano ainda, é formar o 11, que ainda é sub-11. Temos 6 ou 7 atletas estourando no 17, que a nossa ideia já é começar a formar o sub-19, não é mais o sub-20, sim o sub-19. E tentar profissionalizar o clube em 2023. Esse é um projeto, para assim, no segundo semestre, disputar a Série A2. Mais cedo o senhor falou sobre a importância da formação cristã, porque não é formado jogador, é formado homem. E o senhor estava falando sobre educação financeira, sobre todo um aparato que o atleta tem que ter, ele tem que receber, tem que ter uma pessoa junto com ele. O senhor acha que um clube hoje
que não se importa tanto quanto não tem essa estrutura de fornecer dentista, psicólogo, e ter uma pessoa junto explicando para o atleta o que é que ele pode, o que ele não pode fazer, colocar limites nele. O senhor acha que um clube desse ele está sabotando o atleta, ele só está tentando, ele é um produto para ele? Olha, o esporte ele tem se preocupado com essa formação. Não tanto assim de você ter... Hoje, inclusive, Carlos Santos, que era o vice-presidente da base da gente, ele é cristão também. E ele tem um culto albérico, o ex-goleiro do esporte. Ele, toda quinta-feira ele tem um projeto de Atletas de Cristo, que é um projeto itinerante. De apresentar você depois do Carlos Embolista. Toda quinta-feira... É em Candeias, né? Ficava em Candeias. Eu não sei onde é exatamente o projeto dele. Toda quinta-feira ele vai ao esporte, faz o louvor, faz a administração. A gente fala da questão da formação. Você formar um bom homem, ele vai ser um bom atleta. Se formar só um atleta, ele pode não ser um bom homem. Ele pode não ter procedimentos condizentes e pode inclusive atrapalhar a carreira dele. Vamos falar do goleiro Bruno. A gente pode começar a citar alguns exemplos de atletas que profissionalmente desempenharam muito bem, que foram presos, que estão envolvidos aí com dirigir embriagado, entendeu? São conceitos que são importantes. Eu vejo que o trabalho de um clube formador, eu acho que o clube, a base, ela é formadora. E quando eu falo formadora, ela não é formadora de atletas, é formadora de homens. Se esse homem for um grande atleta, você vai ter um grande atleta. Você vai ter um atleta compromissado. Você vai ter, além de um grande atleta, um grande profissional. Você tem que preparar. Hoje o futebol ele é profissional. Então não cabe mais no futebol boleiros. Tá? É aquele cara que não se importa com nada, que está no pagode, que está... A gente vê isso hoje, é muito bonitinho. Os meninos hoje, assim, eles têm que ter como exemplo referência atletas. Quem são referências de atletas? Se você for citar referência de atleta no mundo, Cristiano Ronaldo é referência de atleta. Família estruturada, um cara que se dedica a sua parte física de uma forma absurda. Você é longevidade, vou falar Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, provavelmente, que eu vi na minha geração, eu não vi Pelé jogar, porque eu sou de 68, então eu falo muito da minha geração. Ronaldinho Gaúcho foi disparado, tecnicamente, o melhor jogador que eu vi jogar. Melhor que Messi, melhor que Neymar, melhor que Romário. Mas foi um atleta que conseguiu tudo na carreira dele. E ele abreviou o cara conquista, ganhou tudo, então deixou de lado. Então, em determinado momento, ele começou a não ter mais a disciplina profissional que exigiria dele. Imagina o Ronaldinho Gaúcho com a disciplina de um Cristiano Ronaldo. Ele teria sido seguramente, talvez alguém, na minha opinião, comparado com Pelé. Você tá entendendo? Era o mega. Quem viu o Ronaldinho Gaúcho jogar? Não, agora não, daqui a pouquinho. Você tá falando tempo que só aí, só você dormindo. Não, obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai no bolo aí. Tá certo. Então, o senhor, a gente também tem aqui os meninos que moram, eles ficam muito tempo longe da família. Como é que o senhor encara a importância da presença da família? O senhor está falando sobre família estruturada, que acontece de ter pais separados, isso acaba influenciando na visão do atleta, no desenvolvimento dele. O senhor acha importante a presença da família, ou tipo, é uma motivação a mais eles estarem longe da família, eles fazerem o melhor deles para poderem voltar logo para casa? Olha, nada é mais importante do que a família. A estrutura familiar é algo fundamental. E esses meninos, infelizmente, eles têm que viajar para alcançar, realizar o sonho da carreira dele. O sonho da carreira dele, na maioria desses garotos, é ajudar a família, que são de classe única. Então esse menino, quando está aqui, longe da família, ele está brigando e lutando por um prato de comida. Ele está sonhando em tirar a mãe, o pai, o irmão, da situação que eles vivem hoje, numa situação melhor. Então, a gente não pode dissociar o que acontece no Brasil e o que acontece você ter garotos que vivem em situações extremamente pobres, extremamente de vulnerabilidade, dizer, olha, você não vai para o esporte porque você tem que ficar com sua família, você vai com 18 anos. Isso não existe. Um menino de 18 anos ele não vai conseguir encaixar em praticamente clube nenhum. Um ou outro aparece na vida, tem esse Bruno, acho que é Bruno Guimarães, do Flamengo,
Parece que começou a jogar com 18, 19 anos. Isso é raríssimo. Isso é uma coisa assim que não existe. Então esse atleta ele vai ter que em algum tempo sair dali. Então, quanto mais tarde ele sai, melhor. E quanto mais preparado ele vai, melhor. Preparado o quê? Com educação cristã, orientação, entendeu? E é importante demais quando... Eu estou dizendo aqui, se você traz meu filho, se eu trouxesse meu filho, eu ia olhar não só o desenvolvimento técnico, mas qual o pensamento daquele clube em relação a esse tipo de situação. Estudo, a formação. Então, com esse Carlos, na parceria, porque o Cruzeiro é um parceiro do esporte. A gente tem hoje atletas que estão no esporte, que são do Cruzeiro, que são meninos que vão performar. E é importante esse menino ele se desenvolver. Então, na hora que ele sai do Cruzeiro e vem para o esporte, ele atingiu um patamar. Existe um percentual que ficou com o Carlos, que é a parte financeira, que é um negócio. Mas ele não pode simplesmente jogar o menino lá e esquecer que esse garoto existe. Eu entendo que o acompanhamento ele tem que ser progressivo. Eu já vi meninos com saudade da mãe, chorando com saudade da mãe. Para isso, a importância de você ter psicólogo, você ter assistente social, de você ter atividades finais de semana com esses atletas, entendeu? Você tentar suprir minimamente a ausência do pai e da mãe. Ou até liberar, vai lá passar uma semana com sua família, tá entendendo? Não tratar aquilo ali de forma, como eu já vi, assim, não, mas ele tem que aguentar, porque profissional é assim, ele vai ver longe da família. Eu não acho que é assim. Murilo, muito obrigado por vir aqui. Oi, já? Muito obrigado. O papo foi, Já foi bacana. Muito obrigado, presidente. Hoje foi minha estreia aqui no programa. Foi muito bom estrear entrevistando o senhor. Muito obrigado. Ele está à disposição. Agradecer demais a Carlos, a parceria que ele tem com o esporte. Eu acho que futebol é assim mesmo. O senhor está convidado para voltar aqui quando quiser. Se quiser trazer uma pessoa para ser entrevistada, para expor as ideias dela, quiser trazer alguém para conhecer, vai ajudar. A gente está aqui não é só pelo esporte, pelo Cruzeiro, é porque a gente, quando esse espaço é aberto, eu entendo que isso ajuda a desenvolvimento da base no estado. Sim, verdade. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de canal não só aqui no Cruzeiro, mas em mais clubes. Tem que haver, assim, existir as rivalidades, deixa com o torcedor, mas o esporte hoje, eu sou amigo dos diretores do Náutico, diretores do Santa Cruz, de Gustavo lá do Retrô. A gente que está na divisão de base de Carlos, a gente tem que buscar construir pontes para desenvolver juntos o Estado. Então, se você começa no âmbito de diretoria a tratar essas pessoas como rivais, você vai ter um problema. Você não vai ter ajuda da união para que a gente consiga desenvolver algo que é bom para todos. Mas agradeço aí demais aí a Carlos, a você, Gabriel, aí. Muito obrigado. Bom, esse foi o episódio de hoje. Você pode acessar a Corte nas nossas redes sociais, pode procurar lá Podcast Garotos da Arena. Também pode procurar o Instagram do Instituto GA e do Cruzeiro GA. Também pode procurar o Instagram do nosso presidente. E a gente também vai estar marcando o Murilo nas nossas redes sociais, se você quiser seguir ele lá. Muito obrigado Murilo. Muito obrigado, presidente. Valeu. Obrigado, pessoal. Show de Muito bola. obrigado. E aí? Caramba, a gente tem que...